começando hoje a nossa conversa sobre os temas, né, e sobre as emoções. E o dia de hoje nós vamos conversar com o pastor reverendo Michel Fonda, que é pastor da IPI de Franco da Rocha, e ele também é psicólogo. E nós vamos conversar com ele a respeito do tema de hoje, que é depressão. Então nós vamos aguardar ele entrar aí ao vivo. Estou contando com a nossa ajudante do dia, né? E ela vai fazer a leitura também das perguntas. Então, caso você tenha uma pergunta, você pode escrever, que na medida que as perguntas forem surgindo, nós vamos contar aí com a sua participação e com a resposta do Michel Fonda. Bem, estamos aguardando aí, só para ver a hora que ele entrar. A hora que ele entrar, convide ele, por gentileza, para participar aí, tá bom? Oi? Estamos aguardando o Michel entrar, então. O tema de hoje é depressão. Renato? Fala, Michel, tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Primeiramente, agradecer aí. Estamos ao vivo a todo o Brasil. Oi. Mas ao vivo é a cores, né? Opa, principalmente a cores. Michel, primeiramente queria agradecer aí, né, a sua participação. Né, no dia de hoje nós temos um tema muito importante, né, para conversar, né? E nós estamos aí anunciando, né, o Michel psicólogo, né? Na verdade, o Michel formou agora recentemente, né? Entregou o TCC agora, né, Michel? Foi. Amém, amém. Mas, Recentemente, graças a Deus, a gente já finalizou com o TCC. amém. Já é psicólogo, né? Aí, e também pastor da IPI de Franco da Rocha, né? Então, tem uma bagagem aí já para compartilhar com a gente. O tema de hoje é um tema importante, como eu disse, né? E nós vamos falar sobre depressão, né? E na medida que, Michel, algumas pessoas podem eventualmente entrar e participar, entendeu? Mas também essa conversa vai ficar gravada e vai fazer parte da reunião de oração da IPI da Vila Santa Maria, tá? Legal. Então depois você também pode dar um abraço pro pessoal aí, que depois, mesmo que se o pessoal não participar agora, o pessoal depois vai entrar e vai assistir, entendeu? Entendi. Opa, um abraço pro pessoal da igreja. Deus abençoe todo mundo aí. Amém, amém. Então, eu queria fazer algumas perguntas, né? Aham. E logo de cara conversar sobre os sintomas, né, de depressão. Como a gente pode identificar se a pessoa está ou não com depressão? Quais são os principais sintomas aí que apresenta a pessoa com depressão? Tá. Antes de tudo, queria agradecer, né, ao Renato, pastor também da IPI do Brasil, né? Agradecer por esse momento de conversa, né? Tirar dúvidas aí quem tiver dúvidas, enfim, e também responder essas dúvidas, né? Essas perguntas que o pessoal geralmente tem, né? Enfim, em relação à psicologia. Bom, como o Renato falou, né? Acabei de terminar o curso de psicologia pelo Mackenzie e estamos seguindo aí a trajetória final de todos os trâmites para finalizar com o curso. Bom, sintomas. Uma coisa que a gente tem que sempre entender em relação à questão da psique humana é que nós temos a depressão, ela apresenta alguns sintomas que às vezes pode até parecer normais, inclusive, né? Por exemplo, desânimo, né? A vontade de não ter humor, né? A vontade de não querer fazer as coisas, né? Isso tudo pode apresentar, são sintomas da própria depressão. Mas a questão, o que a gente tem que ter em mente é que a depressão, ela pode se caracterizar, a questão da intensidade desses sintomas, tá? Sim. Não necessariamente, então que significa que eu, um exemplo, né? Eu tô desanimado hoje, levantei desanimado hoje, então tô com depressão? Não, calma, não é assim. Se você tem um período de desânimo, de melancolia, né?
baixa autoestima, vontade de não querer fazer nada por um bom tempo, né? Sei lá, de repente você passa por isso por um ano, 6 meses, né? Então você percebe que, opa, possivelmente pode realmente apresentar um quadro de depressão, né? Então, a Certo. questão, É, a questão de identificar isso, né, vai muito da intensidade disso que você sente, dos sintomas, e também do tempo, né? A questão de nós, certo. de um dia ou outro, se sentir desanimado, isso é normal e natural do ser humano, né? Às vezes a gente realmente acorda num dia em que a gente está desanimado, não quer fazer atividade física, não, hoje eu tô com a cabeça cheia, enfim, isso é normal, do Deixa eu cansaço e perguntar, tudo né, Michel? mais. Às vezes também, deixa eu perguntar, só aproveitar o gancho que você falou. Por Uhum. exemplo, essa questão do desânimo também pode estar relacionado com o estresse, né? A pessoa está Sim, muito estressada, né? sim, o estresse no sentido de cansado, meio de cansaço. Estou cansado, não quero fazer nada. Sim, então não é depressão, mas é uma coisa mais de cansaço mesmo. Então, a preocupação da questão da depressão é justamente nesse sentido de o quanto tempo, né? O quanto tempo e a intensidade. Se você se sente desanimado já há 2, 3 meses, e isso vem constantemente, dia após dia, a vontade de não fazer nada, aquela situação de realmente ficar trancado dentro do quarto, por exemplo, então pode ser um Sei. quadro depressivo, né? Legal. Aí tem uma participação aí de uma pessoa que está acompanhando. Eu vou Uhum, pedir para a Giovana fazer a leitura da pergunta. E uhum. aí, se você puder, na sequência, já responder, Michel. Sim, sim. Depressão é uma doença espiritual? Então, Isso aí já estava no script, mas vamos atender aí vamos atender, sim, sim. as Sim, perguntas. vamos sim. E eu acho que é interessante, obrigado a pergunta, Priscila Caio. Ela é membro aqui da igreja e também Uhum. está nos acompanhando ao vivo, hein, Michel? Olha só. Olha que legal, parabéns, legal. É, bem-vinda, Priscila, né? É Priscila, é. Bem-vinda, Priscila. Ótima pergunta, excelente pergunta. Aliás, essa pergunta que ela fez é uma dúvida, né? Que muita gente, inclusive na igreja, tem, né? Se é espiritual ou não? A resposta é não. Eu Por espero incrível que, que pareça, né? por incrível que pareça, é não. A depressão, ela é uma questão, é uma doença, no caso, realmente da mente humana, do psique humano, né? Não tem questões espirituais, né? Nossa, estou pagando alguma coisa, isso porque alguém está pesando a mão. Não, esquece isso, né? Não é nada disso. A depressão, ela vem de fatores em que muito presente no momento, né? E de outros fatores que de repente podemos estar levando algum trauma da infância em que nos leva a deixar realmente tristes e cabisbaixos. Então é muito mais no sentido psíquico, aliás, é no sentido psíquico e não no sentido espiritual. O que se pode, aí sim, ajudar é o fator de, vamos pensar no contexto igreja, na questão do cristianismo e tal, isso, alguns fatores do cristianismo e tal, pode ajudar, nos auxiliar a, a aliviar alguns sentimentos, alguns sintomas, né? Não que Aham. é espiritual, não é isso, não é espiritual. Ela é uma doença totalmente psíquica. Estou com depressão, como resolvo? Terapia. Não tem jeito, terapia. Né? Não, Isso, isso. não vai falar, pastor, ora por mim Aí e já expulsa a entra na depressão segunda de pergunta, mim. né? É isso que eu ia perguntar, né? A segunda pergunta seria já essa, né? Nós falamos dos sintomas. Tivemos uma quebra de conexão. Peraí que tá, agora voltou. 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 O que eu estava falando, então, que é o seguinte, nós falamos um pouco dos sintomas, né? E Uhum. você já começou também, já entramos na pergunta da Priscila e você já começou a falar do tratamento, né?
Sim, E sim. aí é importante fazer mesmo essa diferenciação, né? Porque embora não Uhum. seja coisa especificamente espiritual, né? Uhum. Você consegue, com a parte espiritual, pastoralmente falando, porque nós somos pastores e nós sabemos disso, né? Nós temos a nossa Uhum. responsabilidade pastoral sobre as vidas. Então, é importante, né, um acompanhamento pastoral, né, por um lado, Uhum. mas por outro lado, é interessante também um acompanhamento profissional para o Sim. tratamento, né? Uhum. E aí, como pastores, a gente tem essa clareza já de atendimento. Mas como falar isso por irmão? Então, assim, sem que ele tenha esse pré-julgamento, porque às vezes falar, ainda, infelizmente, nos nossos dias, né? Falar Uhum. para a pessoa que ela precisa consultar um psicólogo, ela pode se sentir ofendida, né? Uhum. Infelizmente, uma coisa que a gente tem que entender, e aí também cabe a nós, agora falando como pastores, como você mesmo falou, é entender que realmente existe um limite, né, de trabalho pastoral, né? Nós trabalhamos como cuidando de vidas no sentido de orientação espiritual, né, enfim, até algumas questões em que o cristianismo de repente nos ajuda em relação à vida, como viver e tudo mais. Então a gente tem que entender o limite do pastor, né? Chega o momento em que o pastor ele não vai realmente, infelizmente, enfim, contribuir porque precisa. É uma questão psicológica, é uma questão emocional da pessoa. Isso não é trabalho do pastor, não é, né? O que o pastor pode fazer, aí auxiliar, ajudar ou não digo auxiliar, mas ajudar de certa forma, no sentido de ouvir, né? Isso é uma coisa bem interessante em relação a, a, ao tratamento, né? Isso pensando já no setting ali, enfim, como psicólogo. O ouvir é muito importante, né? Eu acho que a própria questões psicológicas, seja depressão ou qualquer tipo de ansiedade, quando você realmente externaliza isso, ajuda e alivia, né? Então eu acho que o trabalho do pastor nesse sentido de ouvinte pode auxiliar bastante. Não que é o tratamento, não que é a solução. Aí cabe, né, o pastor realmente ele ser sincero, entender e falar para própria ovelha sua, irmão, enfim, falar que ó, é interessante nesse sentido, não precisa de repente diagnosticar, por favor, não façam isso. Deixa que um profissional realmente faça o diagnóstico. Mas o pastor ele tem que ver, né, a situação da pessoa, entender que é uma questão emocional e não espiritual. E aí orientar de uma forma coesa, de uma forma clara, com todo o amor, como um pastor tem que ter, e informar para ele, meu querido, vamos juntos, de repente, procurar um profissional, né? E o pastor, como eu falei, fazer de repente esse acompanhamento de olhar, ouvir, né, o irmão. Como é que você está no seu tratamento? Como é que você está indo? Está sentindo melhora? Deixar com que participar, de certa forma, como ouvinte e da assistência espiritual. Que aí sim é o trabalho do pastor, né? Como eu falei, quando você tem, de repente, de um lado, um profissional em psicologia, e você tem do outro um pastor em que te dá toda essa suporte espiritual, então assim, de certa forma a pessoa ela vai se sentir acolhida, né? Ela vai se sentir ouvida, né? Então ela vai sentir empatia, né? E isso é importante também no próprio tratamento, no caso, né? Fora assim, Legal. só um detalhe, vou entrar em algumas coisas. Uh, Existem situações que a própria depressão precisa de um psiquiatra, tá? De repente, por que de um psiquiatra? Dependendo de como está o grau, né, dessas emoções, às vezes a gente, ser humano, não consegue ter total domínio sobre aquilo. Então, às vezes, é interessante entrar com um medicamento, e aí o psiquiatra, né, entraria nesse circuito aí, dando auxílio Até através de medicamento. porque, assim, infelizmente também a gente sabe, né, da
da cultura brasileira, né? Uhum. Do automedicamento, né? Então, Sim. tem aquela visão, né, da gripe, o cara vai lá e já toma um analgésico sem nenhum tipo de consulta, né? E isso para outras coisas também, né? Vai acontecendo que a pessoa já fica condicionada meio que já a se automedicar independente da doença, inclusive, né? Uhum. E eu acho que não diferente disso, né? Também acontece com a questão da depressão, né? Uhum. Então, a gente sabe que é uma questão que exige, né, um acompanhamento mais específico, né? Sim. A E, depressão, uma coisa que a gente tem que entender é que a depressão, ela ela pode ser, em alguns momentos, uma doença totalmente invisível, uhum, né? Que às vezes um profissional vai nos ajudar a olhar sobre ela, vai caminhar, né, a pessoa sobre a situação. Além disso, ela também é uma doença que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não é tão simples às vezes de se resolver, né? Porque ela é psíquica, né? Ela é uma coisa que das nossas emoções, da nossa mente. Às vezes a gente pode achar que faz parte da minha vida, eu sou assim, e não é você, às vezes não é ser assim, às vezes realmente é um quadro depressivo, né? Então, não é tão simples quanto uma gripe ou uma dor de cabeça. Por exemplo, uma dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, tô sentindo a dor de cabeça aqui, ela tá clara, tá nítida. Vou tomar um analgésico, vou tomar um, enfim, Doril, enfim, qualquer medicamento. Não, então a depressão, ela é sempre interessante, sim, ter um profissional no qual te conduz a entender o porquê do quadro depressivo, que está relacionado à questão das emoções, né? E que às vezes a própria mudança, às vezes de algo que a gente acha que é da minha personalidade, é do meu jeito de ser, e às vezes não era, né? O profissional mesmo é que vai nos orientar e falar, ó, vamos caminhar por esse caminho, vamos fazer isso. De repente, pela situação, vamos falar com o psiquiatra para ele ministrar o medicamento correto, né, na dosagem correta, para não ter nenhum outro tipo de problema no caso, né? sim. E aí, assim, quando nós nos deparamos com o perfil também do brasileiro, que não acaba tendo essa sensibilidade de procurar um especialista, um profissional, e acaba levando isso daí, no caso, a depressão, de uma forma como se não tem a necessidade de procurar um tratamento específico, né? E aí pode considerar, inclusive, que é espiritual e só tem que orar e não sei o quê. Isso pode ter uma gravidade, né? Então, eu queria que Sim. você, de repente, comentasse, né, quais os problemas de pessoas que não tratam da depressão ou não tratam da forma ideal. Então, Uhum. pode ter consequências, né? Se Sim. você pudesse falar um pouco da gravidade, um pouco sobre isso para a gente. A depressão, como eu falei no começo, ela é um estado que você se sente totalmente num sentimento de impotência, né? Você não consegue fazer nada, né? De certa forma, você começa a olhar para a vida, uma vida que não faz muito sentido, né? De certa forma, porque você não quer fazer mais nada, né? Ou que aquilo que você faz não me satisfaz mais, né? E aí você vai começando a procurar coisas ou situações para te dar ânimo, e você percebe que nada está te dando ânimo. Isso pode levar realmente a um pensamento de que a vida não vale mais a pena. Aí a gente começa a entrar nesse sentido da questão do próprio suicídio, né? Mas o suicídio, é lógico, eu não vou me abranger muito nesse sentido, porque o suicídio ele está relacionado não a você deixar de viver, é o contrário. O suicídio está relacionado a que você quer viver. Por que a pessoa pensa no suicídio? Porque existe algo algo que ele sente que está insuportável, que ele não aguenta, que ele quer, de certa forma, tirar disso dele. E aí ele passa por tantas situações, achando que vai resolver, mas não acaba não resolvendo, que aquilo vira
uma bola de emoções que traz uma dor psíquica tão grande que às vezes ele acha que então a melhor solução talvez seja essa forma. Mas isso é totalmente... Tirar a vida. Mas isso é totalmente inconsciente. Tá? Isso é totalmente inconsciente, né? Não é assim, a pessoa... É uma coisa que é um grau tão alto, né, de sentimentos e de tentar tantas soluções e não encontrar, inclusive, também o lugar, como eu falei anteriormente, a questão do ouvir, né, alguém que ouve, alguém que é empático né, na questão da escuta. Então ele chega um momento que, não tem isso, não tem aquilo, vou seguir por esse caminho mais trágico, né? E aí esse caminho trágico é justamente o que? A busca da solução desse sentimento, né? Desse sentimento que o sufoca, no caso. Então, não tratar a depressão pode sim, dependendo do grau, né? Por favor, não quero que o pessoal ache assim que, nossa, qualquer depressão ou qualquer não tem solução, vou cair para isso. Não é isso, por favor, não quero que o pessoal também se sinta tão preocupado. Nesse sentido, né? Não quero deixar ninguém com medo. Mas a depressão, ela realmente pode chegar num sentido tão ápice da vida que a pessoa realmente não faz sentido mais, né, para ela, aquilo, não faz sentido mais nada, né, e ela vai cada vez mais, às vezes o suicídio ele não está relacionado a tirar a própria vida no sentido de, como a gente vê, né, os clássicos, como a gente fala, que é realmente se apunhalar, enfim, né? Enfim, casos bem nesse sentido. O suicídio ele pode estar relacionado, por exemplo, à questão de você não querer mais comer, né? Você não tem mais desejo de comer. Então, ou seja, você não tem mais desejo de viver. O suicídio, né, pode ser desencadeado pela depressão, mas não somente pela depressão. Né? Sim, não. O suicídio pode vir, por exemplo, na questão da ansiedade também, né? A questão do suicídio vamos pensar no sentido de que existe uma dor imensa dentro da pessoa, tá? Seja uma depressão, uma ansiedade, algo emocional muito intenso que a pessoa já tentou vários outros recursos, não encontra nenhum lugar em que te dá essa base, esse suporte de ouvir, de ser ouvido, de ser entendido, e aí acaba culminando nisso, né? Então pode ser depressão, pode ser ansiedade, né? Isso tudo, como eu falei no começo, tudo é elevado demais, né? Na live passada, nós conversamos aqui também com um pastor e psicólogo, colega nosso também, o Rafael Ribeiro, o Entes, né? Ô, Rafael, um abraço para Rafael. E o tema foi ansiedade, né? E agora, com uma conversa sua hoje, Michel, que é a depressão, eu queria que, de repente, você pudesse fazer um paralelo, tá? Entre o que é ansiedade, entendeu? E o que, de repente, é depressão. E se há um ponto de convergência entre esse sentimento, entre essas emoções. Bom, acho que o Rafael deve ter comentado. A questão da ansiedade é quando você sente... A questão da ansiedade é quando você sente algo que pode acontecer e aí sente todo aquele sentimento de furor, né, e o medo e tudo mais, e aí você fica com esse sentimento cada vez mais elevado. Quando você entra no sentido de realmente patológico, vamos pensar assim, é algo que você sente ansiedade, mas não tem nada relacionado à ansiedade, ao motivo de você sentir ansioso. Você sente ansioso por sentir ansioso. Ou às vezes você sente ansioso por coisas de repente super pequenas, sei lá, coisas mínimas, né? Só que o grau de ansiedade, às vezes, é super elevado, né? Super elevado. A depressão, como eu falei, já é no sentido um pouquinho mais de você se fechar, né? Você ficar... O desânimo, né? A tristeza, né? Então, são realmente situações um pouquinho diferentes, porém,
talvez um momento que nós podemos fazer este paralelo entre a ansiedade e a depressão é justamente nessa coisa da emoção estar à flor da pele, né? A emoção muito grande, tanto de um quanto o outro, né? Cada Sim. um com uma característica diferente, mas é justamente essa dor insaciável que tem dentro da pessoa. Seja ela no desamo, seja ela na ansiedade, seja ela no, entendeu? Então, eu acho que um ponto que precisamos olhar para eles é justamente nesse sentido, né? A intensidade de cada um, né? O quanto Sim. que um é mais e quanto que um é mais também, enfim, assim por diante, eu acho. Por aí. Certo. Legal, legal. Bacana, bacana. E eu não sei se a gente pode também pensar, né, em depressão, né, nos nossos dias, se é Uhum, uma coisa, qual é a sua opinião, né, e de repente até contrastar aí com dados também, né, uhum, se hoje nós temos mais quadros de depressão do que tínhamos no passado, né, uhum, de repente se você poderia também atribuir isso de alguma forma ao avanço da tecnologia, né, uhum. ou se você acha que não, se sempre teve esse problema de depressão no passado, só que antes não era talvez identificado da melhor forma. Né? Essa é a Uhum. minha pergunta também. É, a questão do diagnóstico da depressão, eu acredito que a depressão ela sempre aconteceu, né? Uhum. A gente pode pegar, inclusive, aí eu vou aproveitar da questão do conhecimento pastoral, né, bíblico, Uhum. que a gente tem, inclusive, alguns quadros depressivos na própria Bíblia. Olha só, olha só. Você pode perceber algumas pessoas que realmente não está totalmente desanimado. Se você dá uma olhada, você vê pessoas desanimadas em que quer tirar a própria vida, por exemplo, né? Alguns personagens bíblicos. Então você percebe que a depressão ela não é de hoje, né? Ela sempre aconteceu. Então a gente tem dois fatores. O primeiro fator é que identificar a depressão, eu percebo que a gente começou a identificar quando a questão da própria psicologia, né, ela começa a olhar para isso, entender a questão do psique humano, que começa a ser entendido. Então a gente começa a olhar para os sentimentos, né, de uma forma Uhum. diferente e entender que existe uma depressão, né, em que leva a pessoa né, do suicídio ao desânimo, enfim. Da depressão ao suicídio, do desânimo, enfim. Porém, eu percebo que hoje a questão da, da tecnologia, a tecnologia, eu acredito que ela mudou o nosso modo de comportamento. Uhum. Gosto muito do Bauman, Zygmunt Bauman, né, quando ele fala da questão do amor líquido, né, do relacionamento líquido. E é interessante, Uhum. um dos livros dele, ele comenta que assim, a gente acabou virando objeto de consumo, né? Sim, é E verdade. quando nós falamos de objeto de consumo, quando a gente consome alguma coisa, é algo que está dentro daquilo que é interessante para a gente. Quando não tem interesse naquilo, a gente tira, né, de lado. Então, de certa forma, dentro do mercado ou da sociedade, nós viramos objetos de consumo. Quando você Sim. não interessa mais para algum segmento, para alguma coisa, você é deixado de lado. Quando você é deixado de lado, de certa forma, você se sente inferiorizado, de repente, existem situações em que te faz sentir-se, né, é, menor, menos, né, enfim, vamos pensar assim, de desânimo, né, te levam a Sim. isso. Então, Uhum. eu acho que Uma osciladinha, se você puder voltar um pouquinho, Michel, que deu uma quebrinha de conexão aí. tá, vamos lá.
Então, o que eu estava falando, a questão assim, então assim, quando você não é, de repente, uma pessoa tão útil, vamos dizer assim, para um Sim. determinado contexto, então Uhum. você pode se sentir pode se sentir perdido, né? E isso vai te levando a um quadro de desânimo, né? Que pode gerar a questão da depressão. É Sim. lógico que também a questão das próprias cobranças que nós temos, né? Dentro desse mercado consumista, você é cobrado muito para dar resultado. E aí, quando você não dá muito resultado, você é deixado de lado. Então, essas cobranças também podem nos levar e nos gerar a uma possível quadro de depressão, né? Entendi. Então, de repente, quem eventualmente trabalha, sei lá, num segmento específico que tem que bater meta ou tem que atingir meta, né? Sim, E sim, uma sim. cobrança maior, dentro, além daquilo que ela pode oferecer para a empresa, no caso, né? Ela pode também ter, Sim, sim. contrair, né, essa questão da depressão. Eu estava aqui querendo ver contigo em relação à prevenção da depressão, se é possível uma prevenção, né? E isso é uma questão, e não sei se dá para a gente, de repente, emendar junto, né? Com o pleonasmo, mas a questão a pessoa que está em tratamento, né? Então, a pessoa que está em tratamento, toma remédio, então entende-se que a depressão também é controlada, né? E se é a pessoa que está em tratamento e está com a depressão controlada, se tem como ela ter algum tipo de recaída. Vamos lá. A questão da prevenção. O que é sempre muito interessante a gente sempre ter pensando na vida como uma vida em que ela é sempre pensando na vida em que a gente tem planos, a gente tem as expectativas, né? Então eu acho que a prevenção ela vai muito no sentido de que precisamos entender a vida realmente como ela é, no sentido de que temos os nossos altos e baixos, e aceitar Uhum. isso, né? Criar também mecanismos de mecanismos de trabalho com a questão psíquica, no sentido de, por exemplo, ter um momento em que você faz algo que é seu, que você gosta, que você sente prazer. Ter estes momentos, né? Não ficar muito na questão da neura, né? Sempre tem que fazer alguma coisa, tem uma máquina, né? Uma máquina que faz, produz e tudo mais. Uhum. Então eu acho que olhar para si, entender aquilo que você gosta, aquilo que é interessante para você, aquilo que te dá satisfação e buscar essas coisas é interessante, né? Isso ajuda bastante. Num quadro depressivo, já de repente já se sentindo assim, como eu falei, procure um profissional, um psicólogo, do psicólogo aí um psiquiatra, enfim. Uhum. E Lembrando que quem faz essa indicação, né, Michel, da questão do profissional, né, entre o psicólogo e o psiquiatra, é sempre o psicólogo, né? pode ser o psicólogo, às vezes o próprio médico também. Você pode procurar, de repente, um próprio psiquiatra, não tem problema. Mas isso eu não vou pegar tudo isso para o psicólogo, né, levar para o psicólogo, não. Mas seria interessante realmente você seguir, de repente, por um processo do psicólogo e o psicólogo seguir para um psiquiatra, né? Também é Sim. E interessante, aí né? Eu acho que é legal. o psiquiatra que tem condições de repente fazer uma receita, né, para um Sim, medicamento sempre. específico. Né? Então o psicólogo Sempre. não pode, né? Não, E, o o- e, o- psicólogo não e o receita pastor nada. muito menos, né? Não, pastor não. O pastor, como eu falei, nesse sentido ele pode ajudar ouvindo, acompanhando, ouvindo e tudo mais. Agora, e orar com a pessoa. Pronto. É É, isso. É, eu tô brincando, né, evidentemente, porque a gente sabe, né, que às vezes, né, tem situações, né, que as pessoas até levam, né, os remédios, né, o pastor uhum. e pergunta, pastor, eu posso tomar esse remédio? Então, é importante até desmistificar um pouco, né, que o pastor não pode dar receita, né, Não, não. Nem o psicólogo. Nem pastor, nem nem o psicólogo. psicólogo. Então tem essas etapas, né?
Sim, não, tem todas as etapas, tem todos os profissionais específicos de cada área, tudo, cada um responsável e tal. Então, assim, quando você tem, de repente, um quadro de depressão em que você tem, a gente fala do multidisciplinar, né, vários profissionais trabalhando junto, por exemplo, se uma pessoa que está num quadro depressivo, onde você precisa de um pastor ali, ouvindo, trabalhando a questão espiritual, você tem um psicólogo que faz toda a questão psíquica, trabalha as emoções, e ainda você tem, dependendo do, como eu falei, do quadro de depressão, que precisa de um medicamento, ter um psiquiatra trabalhando, nossa, aí seria basicamente, eu vou falar aqui, o mundo ideal, né, para a pessoa Sim. realmente ela passar por esse momento complicado e ter todo o apoio necessário no caso, né? Sim, sim. É interessante a gente conversar isso porque, assim, essas questões, né, ficam muito... uma mística, né, talvez, né, das pessoas em relação a essas questões sobre o tratamento, né, sobre ter um acompanhamento, né. É claro que muitas pessoas também já têm já o hábito, já são já condicionadas para isso, mas a gente sabe também que há uma resistência mesmo. Então, assim, fica naquela esfera, né, que de repente quem vai no psiquiatra, né, é louco, né, e Ainda tem isso. ainda tem isso. Ou então, né, quem vai no psicólogo é louco, né? E isso é uma coisa, a gente conversou na live passada, né, com o Rafael, é exatamente o contrário, né? Há muita necessidade, né? Acho que das três, nós que somos cristãos, né? Dos três atendimentos, né? O atendimento pastoral, né? O gabinete pastoral, a conversa pastoral, a oração, né? O aconselhamento e até o acompanhamento pastoral, né? A questão do psicólogo, né? A figura profissional, né? Específica e Uhum. também dependendo do caso do psiquiatra. Então, não tem como você desassociar, né, principalmente em quadro de depressão, um profissional, né, do outro, né? Ah, sim, sim. Cada um tem o seu lugar, né, de trabalho, cada um tem o seu ramo de trabalho, né? E realmente um não E pode. um não anula o outro, né? Sim, não, um não anula o outro. O que a gente tem que entender é que um não pode invadir o outro, né, a área do outro, né? Cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu tipo de preocupação, cada um tem o seu foco, né, o objeto de trabalho, né, o que vai ser trabalhado. E como você falou, um não anula o outro, né? Você ter uma assistência pastoral na questão espiritual é super válido diante de um quadro Sim, depressivo que você tem paralelamente um psicólogo que está trabalhando o seu psique, né? É reconfortante você saber que vou chegar na minha igreja, vou chamar o pastor, pastor, eu queria conversar, ou o próprio pastor te chama para conversar. E aí, como você tá, meu irmão? Você melhorou? Como é que tá indo, né? Enfim, tá ali também, de certa forma, trazendo o conforto espiritual, ouvindo também, né? Dando o apoio. É lógico que, novamente, o pastor ele não faz tratamento, né? O pastor não sim, faz, o pastor não chama o membro no divã. Não, ele não faz isso. sim, sim. São coisas distintas, né? Sim, coisa distinta, sim. Michel, a gente, eu tive um feedback aqui da nossa assistente do dia hoje aqui. Ela tá dizendo que já deu o horário ou está perto de dar o Perto da horário. horário, Então, tá. e parece, né? Quando isso acontece, né? O feedback que eu tenho também é esse, Michel. Quando não tem muita pergunta, é que tudo aquilo que as pessoas estão com aquele anseio de ouvir está sendo dito, entendeu? Então é Entendi. uma coisa bacana também. Positiva. Agora, positivo. Agora, para finalizar, né, que eu Uhum, acho que, de repente, a gente pode já caminhar para isso, né? Para as uhum, considerações finais. Então, de repente, uma fala pastoral mesmo, de repente, um membro hoje está agora, nesse exato momento, nos assistindo, né? Está em uhum. dúvida se ele deve procurar ou não, o caminho que ele deve fazer, e uma, né, não uma saudação, mas uma consideração final. Né? E aí eu queria pedir mesmo
aproveitar, porque isso vai estar dentro do momento da nossa reunião de oração, para você finalizar, de repente, uma oração aí em gratidão ao dia de hoje, aí, sobre o tema que a gente está propondo para a igreja, né? E a gente sabe que isso, quando fica na internet, não só os membros da nossa igreja assistem, mas fica disponível aí para as pessoas também, né? Sim, sim. Acho que algumas coisas, vou tentar resumir, vou fazer algumas falas aqui que a gente falou tudo hoje. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é realmente que cada um tem o seu trabalho, tá? Pastor tem o seu trabalho, psicólogo tem o seu trabalho. Buscar ajuda, de repente, se você está na sua igreja e buscar ajuda com o seu pastor, é viável? Sim, desde que ele entenda que você tem um problema depressivo emocional e precisa de um psicólogo. E o pastor tem que ter isso em mente. Não faça esse tipo de trabalho, eu vou te indicar alguém, né? Ir para o psicólogo é importante? Digo que até para aquele que não tem depressão, não tem nenhum quadro de depressão ou qualquer tipo de patologia, eu recomendo, inclusive, assim, passar por um psicólogo, né? Ir para o psicólogo é se conhecer. Esse é o trabalho, basicamente, é tentar ajudar justamente a pessoa a se entender com suas questões psíquicas e tudo mais, né? De certa forma, ajudando ajuda a pessoa mesmo entrar com ela mesma, né? Então, não é coisa de louco. Pelo contrário, procurar um psicólogo é saudável. Mesmo você tendo a certeza que não tem problema nenhum de depressão ou de qualquer patologia. É saudável. Se de repente você precisar de um psiquiatra, sim, procure um psiquiatra. É saudável. Cuidar de si é saudável e é bíblico. Deus fala, nos orienta a cuidar de nós mesmos. Ame a nós, né? Jesus fala. O corpo é o templo do Espírito Santo, né, Michel? Sim, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, a Bíblia nos ensina também a cuidar dele. E cuidar das nossas emoções é cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é inevitável. Então, procurar um profissional que te ajude nessas questões emocionais, né, um psicólogo, né, é super importante. Faça, não tenha medo. É saudável, é importante, Deus aprova e Deus vai te abençoar, certeza. Amém, amém. E aí, Michel, eu agradeço aí. Eu vou perguntar aí para o ajudante se tem alguma pergunta. Temos mais alguma pergunta? Não. Não temos. Então, agradeço, viu, Michel, mais uma vez. Opa, eu que agradeço. Então, aí, né, um grande abraço, né, para você aí, para sua família. Obrigado. Esposa, Carol. Né? Para vocês também, todos vocês também. A gente sabe que nesse momento, né, de isolamento, né, de distanciamento, é importante aí seguirmos as recomendações, né? Então, de uma forma, de um caráter especial, né, nós estamos fazendo gravações, lives, né? E aí, no decorrer da semana, nós estamos sempre aí com algum tema diferente, né? Legal. E que envolve as nossas emoções, né? E o tema de hoje proposto, né, foi a depressão. E eu achei interessante conversar com quem entende, né, Michel? Com quem estudou, com quem está aí na ativa, né? Então, eu agradeço sinceramente aí a sua participação, a sua colaboração. Que Deus continue te abençoando, né, o seu ministério pastoral, né? Amém. E por que não dizer, né, que o trabalho, né, o lado profissional da psicologia também vai ser um ministério que você vai exercer, né? Então, Deus continue te capacitando, né, para exercer também esse ministério que é tão importante, né, para os nossos dias, né? Amém, amém. Fecharmos aí essa conversa de hoje com uma oração, tá bom? Vamos? Ok, eu oro. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos conversando por um tema tão importante e tão importante para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus em que nos dá essa oportunidade de falarmos, de conversarmos, tirarmos nossas dúvidas e também conhecer qual que é a Tua vontade para nós. Obrigado, Senhor, pela vida do Renato, sua família. Obrigado pela igreja também que ele está pastoreando. E pedimos que o Senhor esteja abençoando a ele, o seu ministério, a sua família, a igreja.
e que o Senhor esteja fortalecendo e dando forças, Pai. Assim pedimos a todas as pessoas que estiveram aqui nos ouvindo e pessoas que irão ouvir a este vídeo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. 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 Deus te abençoe, te guarde. Que Deus Renato, obrigado. resplandeça sobre ti aí o teu rosto e te dê a Amém. paz. A Amém graça a e o todos exemplo nós. de Jesus, o amor de Deus, né? As consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos acompanham até agora. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Renato, obrigado pelo convite e tamo junto. Michel, espero você aqui, hein? Novamente. Quando tudo isso passar, a gente poder novamente estar junto, né? E Opa. vai ser um prazer, né? Recebê-lo novamente aqui, né? Lembrando que o Michel já esteve aqui em 2 ocasiões, né? Então, nós já é uma pessoa conhecida aqui da igreja, né? Então, nós ficamos felizes, né, em saber que você esteve como seminarista, como licenciado, e agora queremos você como reverendo aqui para compartilhar da palavra de Deus, né? Vamos marcar. Quando tudo passar, a gente marca. Mas obrigado, Michel, mais uma vez. Nada, E um grande abraço aí nos irmãos, né, nas irmãs da IPI de Franco da Rocha, né? E a gente sabe que tudo tá confuso ainda, né, em relação ao sistema, né? Uhum. Mas logo, logo as coisas vão se Tudo normalizar, né? Amém. 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 Valeu, Renato. Obrigado também. Um abraço. Tchau, tchau. A Giovana tá mandando ver. Um abraço. Tchau, tchau. Para encerrar. Agora, pode sentar.